dê atenção para a questão da escravidão no Brasil, porque se não acabar logo, isso vai ser um cancro dentro da história brasileira, da bonita história brasileira, ele fala. Então Sério? ele dá uma dica. Tem essa carta? Tem essa carta. E aí a Leopoldina ficava desesperada, ela não gostava, né? Porque a Leopoldina veio dos Habsburgos, que não existia mais escravidão lá, né? Ela ficava chocada. Ficava chocada com a quantidade de escravizados aqui no Brasil. Cara, não sabia dessa carta não. Não, e tem a gente pode falar até do Dom João VI. Também. Do João VI também, que ele tinha uma certa aversão, mas entendia que não era a hora de mexer nisso. O Dom Pedro I, eu acredito também que... Ele era mais bicudo. Ele era mais bicudo. E outra, como ele entendia que como ele estava fundando um estado independente, se ele mexesse nessa base naquele momento, ele perderia a unidade nacional. Muito recente, né, a independência. Exatamente. Então ele fala pro filho dele, né? Mas Olha, pro filho falou. Olha, você tá entrando agora, observe isso. E isso vai criar um objetivo no Dom Pedro II, porque desde o começo que ele entra, né, tem a golpe da maioridade e tudo mais, até o momento que ele sai, todas as falas do trono, todas, e eu estudei isso, todas, que era uma fala do trono no começo do ano, ele abria o Congresso, fechava o parlamento, não é? Né, ele colocava aquela coroa, aquele traje majestático, né? Traje majestático, isso. Todo aquele traje, né? Todo pra discursar, ele iniciava o ano e acabava o ano. Então era 2 falas do trono. E ele fala. Ele fala todas as falas. Olha, no começo do ano, olha, temos que ver a questão da escravidão. E acabava o ano. Olha, ano que vem precisamos ver a questão da escravidão. Ele deixava o alerta, né? Só que todos os projetos eram engavetados. Todos os projetos foram engavetados. Que é uma coisa que é interessante falar pro telespectador aqui, pro nosso seguidor, que não era uma monarquia absolutista, ele precisava do parlamento para manter. E a elite cafeicultora, que era a escravocrata, era o que mantinha o poder. Com certeza. O país, a economia. Sim, sem dúvida nenhuma. E outra coisa também que a gente tem que entender, Rodrigo, você como historiador, professor, a gente nunca pode voltar no século, como a gente estava falando, como que é? Anacronismo. Quando você pensa, a escravidão era social, ela fazia parte da economia. Ela era legal. E sim. Você não pode falar, o racista. Você não pode falar. É você olhar o passado com o olhar do hoje, né? A gente comete um grande erro, né? A gente quer culpar, usar até ideologias novas pra olhar a história. Só que você não pode olhar com o olhar do hoje o passado, porque senão você vai achar vários erros. E aí que você fala que hoje a nossa história está sendo polarizada porque estão inserindo contextos de século XXI em séculos que não era. Exato. Rodrigo, se eu fosse qualquer um que estivesse no século XIX, pelo menos seria escravo. Ser abolicionista, que era algo fora do absurdo. Comum. Era absurdo. A gente tem que entender que tem negro que ele consegue a sua alforria e ele compra negro. Obrigado. Tem os que nem compravam, preferiam sendo escravizado e tinha escravos de ganho, não era? Que ficava na rua, ganhava seu próprio dinheiro. Sim. A gente vai ter um barão que era negro, ele vai se tornar um dos barão do Rio. É o Barão do Rio Negro? Não, é o Barão. Eu vou lembrar, acho que é isso mesmo. Acho que é Barão do Rio Negro o nome dele. Ele era escravo. Fiz um Rios lá. E ele vai comprar, ele vai ter um dos maiores fazendas escravizados. Ele era negro. 1000 escravizados ele tinha. Tinha. É o Zé da Alfaiate. Sim, o próprio Barão de Cotegipe que a gente vai falar hoje, ele era mulato. O Barão de Cotegipe, ele era mulato. E ele era contra. E ele vai ser o último ministro que vai tentar emperrar a Lei Áurea. Sim. Aí a Isabel... E aí que eu achei legal, que você vai chegar, aquela boba, tonta da Isabel, o que ela fez? Ela usou o poder moderador, ela tirou o Barão de Cotegipe, porque ela falou assim, isso aqui tem que acabar rápido a situação, ela já não aguentava mais. Como regente do pai, ela pegou um outro barão, esqueci o nome dele. Era o João Corrêa. E esse barão, ela falou assim, acelera. E ele falou, beleza, não foi? Então, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O que a Isabel vai fazer, ela vai praticamente rasgar a Constituição para poder fazer a Lei Áurea. Ela vai usar o poder moderador com um pouco de... Ela vai usar de uma maneira totalmente enviesada. Ela fala que ela deu um golpe, né? Porque pra vocês entenderem, né? As pessoas falam que a Isabel é burra, não fez nada pelo movimento. Ela vai ter que dar um golpe na Constituição. Porque a Constituição previu o quê? No momento que o imperador tirasse o presidente do ministro, que era como se fosse o primeiro-ministro nosso, né?
do cargo, esse ministro que foi destituído, ele tinha que indicar o próximo. Então qual que era o correto? O Barão de Cotegipe indicar o próximo. E é óbvio que ele não ia indicar alguém que ia passar a Lei Áurea. Aí ela foi e passou a perna. Aí o que ela fez? Não. João Correia, vem cá. Ela sabia que ele ia conseguir passar a Lei Áurea no Congresso. Vem cá. Colocou ele e ele aprovou a Lei Áurea. Então foi inconstitucional. Ela rasgou a Constituição. E ela falou mesmo que ela deu um golpe, né? Ela fala. Ela mesma, ela sabe que o que ela tá fazendo ia ter diversas consequências. Agora, você acha que Dom Pedro teria feito dessa maneira? Eu acho que não. Porque ele era muito certinho, né? Ele é muito constitucionalista. E a preocupação dele é muito grande com a questão da unidade nacional. Ele queria o quê? Que fosse uma vontade do Congresso, dos políticos, né? Que ele criasse essa consciência. Não que ele usasse uma artimanha e... Posso falar, ele acho que mais alguns anos ela ia acabar de qualquer maneira. Com certeza. Mas não seria em 88. Não seria. Você acha o que dessa atitude da Isabel? Mostra uma mulher que desde o início foi educada pelo pai nesses princípios. Então era muito comum e muito pouco divulgado. Dom Pedro II, ele visitava a delegacia. E é muito engraçado porque ele pegava de supetão porque sabia que no porão da delegacia tinha escravizado. Ele olhava, tem escravizado? Ele tirava o dinheiro, comprava alforria. Então era muito comum a delegacia, quando sabia que o Dom Pedro II estava visitando tal estado, pega esses negros, joga pra outra fazenda, tal, escondia os negros. E aí o que o Dom Pedro II gostava de fazer? Viajar de supetão. E atrás dessas delegacias, olha, tem esses negros? Ele pegava o dinheiro e alforriava o negro. É lindo isso. É fantástico. Então assim, como que esse cara era a favor da escravidão? E a Isabel deu um golpe, mas foi um golpe positivo, então. Eu acredito que sim, acho que foram dois golpes, Felipe, porque golpe é contra a população, mas acho que foram dois golpes bons. O da independência, da maioridade. Isso. Eu acho que não foi um golpe de... Ali foi até um... O povo clamava. Não, então, é um golpe clamado. E o golpe da abolição. Mas são dois, golpe é contra o povo, mas esses dois golpes são positivos. Vamos tentar achar depois um outro nome pra esses dois, porque eu não considero como golpe. É porque, pra mim, o golpe, né, é algo contra a vontade de todos. O golpe da maioridade. Como que é um golpe se o povo gritava perto do palácio, queremos Pedro II, mesmo na minoridade? Que o povo dispensa a lei e viva a maioridade. Era uma música. O povo aclamava. Você acabou descobrindo? Todo mundo tinha hino, né? Januária tinha hino, todo mundo tinha hino, Todo mundo tinha hino. Então, assim, bonito, né? Era muito bonito. O povo era muito próximo, né? Hoje em dia a gente tem essa distância, né, de Brasília, né? A gente não consegue chegar, né? Tá lá em Brasília, a capital. Mas naquela época do Império eles ficavam na porta, né? Eles gostavam, né? E também tinha aquela proximidade. Era muito comum, né? Você tá lá pegando lá o bondinho lá, o Dom Pedro II tá no teu lado lendo o livro. O que eu ia te perguntar era isso, a gente chegar. Eu vi um vídeo. É verdade que ele não tinha guarda, as pessoas entravam? Não. Ele não tinha guarda nenhum. E a população cuidava dele. E é muito legal. Você falou isso, eu vou te contar uma história. É muito legal. Você foi até Petrópolis, né? Fui, cara. Fantástico. Eu queria morar lá, né? Não é lindo lá? É fantástico. E assim, a cara dele, né? É a cara dele. E dá pra perceber onde teve mão de Dom Pedro II e onde não teve. É nítido. É nítido que... é fantástico. É fantástico. Petrópolis, eu me apaixonei. Por mais que tenha toda aquela má administração que existe lá dentro. Tem. É lá... Mas é uma cidade bonita, não é? Mas é uma cidade fantástica. Teresópolis falam que é bonita também, né? Eu, infelizmente, eu não visitei Teresópolis, mas eu queria ter visitado. Que é da Teresa, né? Que é da Teresa Cristina, né? Mas conta a história que você falar. Então, um ministro austríaco, ele vai vir no Brasil visitar. E quando ele chega... Isso é fato? Isso é fato. Isso aí tem documentação. Ele chega às portas do palácio e fala, pô, não tem segurança? Aí ele abre o palácio, entra lá, não tem ninguém lá dentro. Aí ele vê a Teresa Cristina lá cozinhando sozinha, Dom Pedro II lá lendo o livro na cadeira dele. E aí ele conversa, ele se cumprimenta. O que é isso, monarca, né? Ele fala, pô, é o monarca desse país. Aí ele pergunta pra ele, mas imperador, você não tem segurança? Aí ele fala, vem cá, vamos dar uma volta aqui na cidade. Aí ele começa a andar, pega o bondinho. As pessoas cumprimentam. As pessoas, o imperador, aquela curva ele e tal. E aí gente pedindo dinheiro, ele tirava moeda, tal. Aí ele, depois de uns 15 minutos de conversa assim, ele falou assim, notou a segurança?
Aí o ministro olhou assim, não, será que tem um espião ali, aqui? Ele, você não entendeu então. Ele falou assim, o povo é minha segurança. E o povo cuidava dele, né? E o povo cuidava, o povo tinha amor a ele. Quando ele foi, que até o avô do Fernando Henrique Cardoso, eu fiz também um vídeo sobre isso, que queria fuzilar a família, assim, eu sei que o sentimento de tristeza foi muito grande, não foi? Quando descobriram que Dom Pedro foi embora... Foi muito grande, e tanto que era pra Dom Pedro II sair do país 2 dias depois, né? Não era pra sair no dia 15. Porque já ia ter movimento, né? E tanto que Dom Pedro II, ele vai ser acordado 3 horas da manhã pra sair do país. Coitado. Era 3 horas da manhã de 16. Sou eu lá, dava uns... eu me corto o coração essa história. A Teresa Cristina começa a berrar. A gente não é ladrão, a gente não é criminoso. E o Dom Pedro II fala, cara, com que você pensa que você tá fazendo isso tudo aqui dentro da minha casa? Tratando ele, né? E aí, olha, o que vai fazer Dom Pedro II sair? Não na data estipulada, mas aquela data madrugada do dia 16, eles falaram o seguinte: se tiver manifestação, a gente vai fuzilar todo mundo e vai ser culpa sua. Aí aquilo vai cortar o coração dele. Ele fala, pô, cara, vou derramar sangue por minha causa. Foi por isso que ele não lutou, então? Exatamente. Por não porque chamam ele de covarde, né? Chamam. E assim, eu acredito, né? E aí é crença minha, né? Que ele não acreditava que aquilo ia dar certo. Eu também não acreditava. É muito pequeno o movimento. E assim, é muito engraçado também, porque na hora que o Deodoro tava fazendo aquela babaquice, né? Tirando lá o Visconde de Ouro Preto, o Dom Pedro II tava passando de bondinho. Por pouco, e existem documentos disso, por pouco ele não desceu pra ver o que era. Talvez se ele tivesse descido... Peraí, opa. O Marechal não tinha coragem, porque o Marechal não teve coragem de olhar pra cara dele. O Marechal era amigo dele. E ele tentou chamar, não foi, né? Não foi. O Marechal Deodoro da Fonseca não teve coragem de olhar pra cara dele. Né? Com certeza. O Marechal Deodoro foi manipulado, né? Ele era ignorante. Ele era uma família de militar, né? Ele era militar. Ele era militar, a família dele, todos os irmãos foram militares, né? E o que acontece? Como a família era muito extensa, a família dele era de Alagoas, o pai dele não tinha condição de bancar a educação. Quem vai bancar a educação do Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o próprio Dom Pedro II. Toda a educação dele. Eu imagino o Dom Pedro ficou tão chateado com ele. Ele não acreditava, ele fala, tanto que tem uma carta dele, fala, Deodoro, o meu amigo, ele considerava ele amigo. Eu acho que Deodoro se arrependeu também. Sem dúvidas. O que vai ser o maior, né, influenciador pro Marechal Deodoro fazer a proclamação da República vai ser justamente aquela mentira que o Quintino Bocaiúva vai contar pra ele. Ele tava doente, não é aquele quadro majestoso dele no cavalo. Não, e ele falou viva imperador, não foi? Ele grita viva o império. E assim, é muito engraçado porque meses antes vai ter aquele conflito que ele vai ser retirado da província do Rio Grande do Sul, porque ele era presidente da província, como se fosse um governador hoje. Ele vem pro Rio de Janeiro e vem jornalista perguntar pra ele, e aí, o que você vai fazer? Todo mundo achando que ele ia falar que ia dar um golpe, falar sobre república. Ele fala, não, a monarquia é o centro do nosso país. Ele elogia. Tem cartas disso. Não, o Dom Pedro II, o imperador, não, ele é o estadista perfeito. Não, se está ruim com a monarquia, seria pior sem ela. O próprio Marechal fala isso. Quando declararam a república, tiraram não sei o que, o ministro lá, o Visconde de Ouro Preto. Ele subiu uma escada do Deodoro falando, viva imperador, não foi? Ele grita. E tanto que alguns soldados vai gritar, viva a república! Ele dá um pedala Robinho em todo mundo e fala, olha, eu não proclamei a república. Então não foi naquele momento. Foi Floriano? Floriano, eu acho que ele foi um grande traidor, né? Porque o Floriano, ele era o soldado que ele... Soldado não, né? Mas ele era um militar que ele sabia de todo o plano desde o início. Ele foi colocado a posto para se qualquer revolta que tivesse, ele fuzilar, ele matar pelo próprio Visconde de Ouro Preto, ordenou isso a ele. E ele vai falar assim, eu não vou derramar sangue de militar brasileiro. Uma coisa ele fala... É exatamente isso. Logo depois ele faz. Uma coisa é derramar sangue de paraguaio. Outra é de militar brasileiro. Só depois ele abre e faz praticamente um arco do triunfo pro Deodoro ir lá destituir o Visconde de Ouro Preto. Idiota. Então...
Sabe que eu falo isso? Eu tô chegando nesse link pra gente voltar nesse. Sim. Porque um dos motivos da monarquia ter caído foi... eu acho assim também, a Isabel deveria ter libertado, porém, ter deixado uma safra. Porque pro sem vergonha lá do capicultor, também não pegar de calça curta. Sim. Mas tudo bem. Um dos eu tô chegando tudo isso, o Deodoro, tá? Porque veio de uma insatisfação, porque veio a Lei Áurea, e a Lei Áurea acontece. Acabou. E eles falaram, perderás teu trono. Dizem que teve essa fala aí, Cotegipe, né? E ela perdeu 1000 tronos, eu perderia, tá. Aí eu entro na parte. A princesa Isabel, ela era uma abolicionista, junto com um grande grupo, que entraria, seria o terceiro reinado, pelo que eu sei, tá, Rodrigo? O terceiro reinado seria de um ministério abolicionista. Sem dúvida. Ia ter Luiz Gama, que é republicano, né? Não, Luiz Gama que é republicano, o Zé do Patrocínio, que era republicano, mas ia ter um movimento, ia ter um gabinete. Um gabinete administrativo. Isso. O terceiro reinado seria voltado para a inserção do liberto na sociedade. Sem dúvida. E aí, claro que a elite não deixou e ela perdeu o trono por causa disso. Infelizmente. E aí a gente vai falar de vários. Temos André Rebouças, temos... vamos lá, Quintino Bocaiúva também. Não, Quintino Bocaiúva ele era republicano. Republicano, isso. Mas tinha um respeito também por Dom Pedro, tinha né? muito. Um próprio Machado de Assis, tá? Sim, Machado de Assis, mas ele era monarquista. Mas ele falou que depois ele falou, né? Que não era a república que ele esperava que fosse, não. Não, né? O Machado de Assis... Ele vai estar na foto da abolição, né? No dia da abolição. Nossa, ele tá no lado da princesa Isabel. Sim, não, e ele gostava dela também. Ele adorava ela. Ele adorava. Mas aí vamos lá, vai. Tem. Vou te falar uns, vai. Vamos lá. É o abolicionistas. O Rebouças. Tem Tem vários. Tem o Rebouças, tem. Patrocínio. E temos aqui o. Nabucco. Vamos falar de Nabucco. Vamos. O Rodrigo, eu acho que mais conhece o Nabucco, porque eu vou conhecê-lo agora. Eu não tenho muito. Eu sei dos abolicionistas de cada um, né? Mas eu não conheço dele. Eu queria muito conhecer um pouco da história dele, porque ele é branco, rico, nordestino. Ou seja, e ele lutou com unhas e dentes. Ele teve aquela mãe linda. Teve. Aquela mulher. A Eufrásia. Eu posso falar. Teixeira Leite. Posso falar. Que mulher, gente. Eu quero fazer um episódio sobre ela. Porque que mulher, gente, à frente do seu tempo, educada, culta. E era abolicionista também, não era? Era. Ela não gostava disso, né? Vamos chegar no Joaquim. Ele, se a gente falar assim, nossa, o cara pegou a mina. Essa mina era ela, né? Era. Nossa, bonita, de família rica, né? Sim, riquíssima. E família escravocrata. Mas ela não era. Ela não era. Até que ela herdou tudo, investiu em Nova York. Isso. Ela tinha. A casa dela até hoje é monumento lá pra estrutura, esqueci o nome da cidade, depois eu lembro. Vamos falar de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, quem foi? O que ele ajudou no processo da abolição? O Joaquim Nabuco, né, tem alguns artigos nos Estados Unidos que eles comparam o Nabuco a Lincoln. Então, assim, a Abraham Lincoln. Então, assim, tem vários artigos, né, não é um só, são vários artigos em inglês comparando o Nabuco a Lincoln. Ele é muito admirado lá nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos ele tem doutor honoris causa na Universidade de Yale. Ele tem? Tem. Então, assim, ele morou nos Estados Unidos? Ele morou, ele foi diplomata lá, né? Ele foi diplomata nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Império ou na República? No Império e na República. A gente vai entrar, por que ele trabalhou na República, né? Ele não queria trabalhar, mas por conta de... Ele era monarquista também? Extremamente. Extremamente. Ele vai criticar um momento, né? Mas assim, por conta ali da abolição e tal, ele vai começar a ter alguns artigos falando, pô, por quanto dessa demora, por que não tá acontecendo e tal, mas ele sempre vai se autodeclarar monarquista. Tanto que quando há a proclamação da República, teve uma indicação a ele para continuar sendo representante nos Estados Unidos, e ele vai negar de primeira mão, depois ele vai aceitar por falta de dinheiro, que a gente vai falar. Ele era rico, né? Ele era riquíssimo. O Joaquim Nabuco, ele vai nascer dia 19 de agosto de 1849. Vamos fazer a trajetória dele até a riqueza, até a pobreza. Vamos lá, tá? Vamos lá. Então ele nasceu onde? Ele nasceu em Pernambuco, em Olinda. Ah, tá. Ele estudou por lá, criou lá? Como é que foi? Vamos lá. E aí o que vai acontecer? Ele era filho, né, do José Tomás Nabuco de Araújo Filho,
que ele vai se tornar deputado provincial do Rio de Janeiro, depois ele vai se tornar senador, e o avô dele, ele vai ser senador do Império também, do primeiro reinado, o avô do Nabucco, né? Então assim, o Nabucco, ele é uma família de políticos muito grande. O que vai acontecer? O Nabucco, ele vai ser deixado para ser criado com a madrinha dele, a Ana Rosa Falcão de Carvalho, que ela era dona de um engenho em Pernambuco, o engenho de Maçangana, né? E dentro desse engenho, o Nabucco, ele vai falar no seu livro Minha Formação, que ele fala sobre a vida dele ali, ele vai falar que os negros que trabalhavam naquele engenho, eles eram assalariados, não existia tortura.